Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Física para concursos e vestibulares. O objetivo deste canal é estudar física utilizando questões de concursos e vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. Aqui nós teremos vídeos diariamente. E o assunto ou o conteúdo? Esse é você que faz. Deixe nos seus comentários a questão que você gostaria de ver aqui no canal e, na medida do possível, iremos atendê-lo. Você também pode conversar comigo em tempo real, acessando o chat do meu site. Fique à vontade, seja bem-vindo. O conteúdo do canal ou os vídeos são sempre de forma direta. Aqui não tem enrolação. Vamos direto e explicamos a teoria necessária para resolver cada questão. E na descrição de cada vídeo vai ter sempre uma lista de exercícios resolvida para potencializar os seus estudos. Então é isso aí, pegue sua caneta, seu caderno e vamos juntos estudar física, com questões de concursos e vestibulares. Veja que interessante essa prova que caiu no concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A questão 46 da prova A ou da prova C e a questão 48 da prova B. Só mudou a numeração. Olha que interessante essa questão. Vamos ler juntos porque a interpretação faz parte da prova. Considere que um garoto desce um rio em uma pequena jangada, cujas águas possuem velocidade constante de 10 km por hora em todos os pontos. Então está aí a jangada, a correnteza, está aí a imagem. E esse garoto precisa ser resgatado. Legal. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar fará o resgate em um barco, cuja velocidade própria é de 50 km por hora. Analise a imagem a seguir, vocês estão vendo a imagem. Agora vamos lá. Enquanto não chega a jangada, e para resgatar o garoto, sem variar a direção da proa do barco, isso aqui é muito importante, o vetor velocidade desse barco deverá apontar para qual sentido? Sentido 1? Sentido 2? Para onde que eles devem apontar o barco para salvar o garoto? Agora vejamos as alternativas. Bem, eu tenho que apontar o barco na direção 1? Bem, o tempo gasto para atingir a jangada será o mesmo com ou sem correnteza? O que você acha? Gasta o mesmo tempo chegando aqui, tendo ou não tendo correnteza? Vamos discutir. O tempo gasto para atingir jangada será menor sem a correnteza? Apontando a direção 1? Deixa aí para você pensar na alternativa. Bem, o bombeiro deve apontar o barco na direção 2? E novamente, o tempo gasto para chegar à jangada e fazer o resgate não depende da correnteza? Ou deve apontar na direção 2 e o tempo para atingir jangada será menor sem a correnteza? Bem, vamos à primeira hipótese. Será se o tempo de resgate depende da correnteza ou não depende da correnteza? Para ficar mais fácil de entender, eu criei uma pequena simulação. Então vejamos, sem a correnteza e com a correnteza. Aqui está a jangada, em que está o garoto que deve ser resgatado, e veremos o tempo de salvamento. Vamos lá, observem essa pequena simulação. Aqui nós temos o barco movimentando com sua velocidade própria, que foi dada no problema. E aqui nós temos o barco movimentando com sua velocidade própria e sendo arrastado para baixo pela correnteza. Bem, analisando as imagens, eu vejo que o tempo para sair de baixo e chegar até a jangada é o mesmo. Você concorda? Então, eu percebo o seguinte, é um princípio físico da separação dos movimentos ou da independência dos movimentos. A velocidade do barco não depende da correnteza. O que vai influenciar no tempo de resgate vai ser essa distância. E essa distância é a mesma, tendo ou não tendo a correnteza. O que a correnteza fará é o barco ser jogado rio abaixo, mas a velocidade aqui da vertical ela é independente da velocidade horizontal. Bem, queria fazer uma pequena revisão, uma pequena explicação sobre o princípio da soma dos vetores. Veja uma breve simulação aqui. Está aqui mostrando uma abelhinha, e a abelhinha ela viaja primeiro para o norte e depois vai para o nordeste. Tudo bem. Qual é o deslocamento dessa abelhinha?
Como que eu posso representar isso? Bem, eu posso representar por dois vetores. Temos um vetor norte, que é o vermelho, e depois ela vai para o nordeste, vetor B, ou azul. Bem, como que eu somo vetores? Você vai fazer o início desse vetor coincidir com a ponta da seta deste vetor. Ou seja, você vai colocar o início do vetor no final do outro. Veja só uma pequena demonstração. Então tá aí. Você pega o vetor B, arrasta para cá e liga o ponto de origem do primeiro vetor ao ponto final do segundo vetor. Então perceba aí na simulação. Esse é o método gráfico para você somar vetores. Então novamente, coloque o início de um vetor no final do outro, trace uma reta partindo do início e chegando ao fim do segundo vetor. Esse aqui então seria o resultante, que neste exemplo simboliza o deslocamento. Bem, já vimos que o movimento ou tempo de resgate não depende da correnteza. Então nós temos duas possíveis respostas para este problema. Legal. Mas qual deve ser a direção que o barco deve ser arremessado? Ou o barco deve iniciar seu movimento? Sentido 1 ou sentido 2? Façamos um teste no sentido 2 e vamos lembrar da soma de vetor. Bem, no sentido 2, se o barco for inicialmente nessa direção, a velocidade do barco será um vetor vertical, tá? Mostrado aqui na imagem rosa. Em seguida, eu vou somar com o vetor velocidade da correnteza. Como foi dito, você coloca o final de um vetor no início de outro. Qual seria o resultante das velocidades, ou a resultante das velocidades do barco? Bem, parte do primeiro e vai até o segundo vetor. Então a velocidade resultante seria essa azul, mostrada. Vejamos uma pequena simulação. Aqui nós temos duas partículas. A partícula preta irá representar o barco com o corpo de bombeiros, e a partícula vermelha irá representar a jangada, que contém o menino que irá ser resgatado. A jangada, vocês podem ver essa seta azul, é o vetor velocidade. Ela vai movimentar para a direita, sentido da correnteza. E como dito anteriormente, se eu pegar o sentido 2, o vetor resultante do barco com a correnteza vai ser um vetor diagonal para a direita, como está mostrando aqui. Então vejamos então o movimento desse barco até a jangada. Vamos ver se vai ter ou não o encontro dos dois, ou seja, se o bombeiro conseguirá ou não resgatar o jovem da jangada. Vejamos então a pequena simulação. Aperta aqui em simular, você pode ver que a água vai movimentar o barco para baixo, vocês podem ver que ele está movimentando o rio abaixo, e você pode ver também que não vai ter um encontro, ou seja, na prática, o bombeiro não vai conseguir encontrar a jangada. Portanto, concluímos que, se o sentido for 2, a soma dos vetores vai dar esse vetor resultante, e como vimos pela animação, o barco não irá encontrar a jangada. Portanto, o sentido 2 ele não funciona. Agora vamos ver o sentido 1. Vamos ver como é que seria a resultante vetorial e vamos simular o funcionamento do sistema. Bem, se o barco for jogado no sentido 1, esse será o sentido vetor velocidade, mas temos a correnteza, que é diagonal não, horizontal para a direita. Qual seria o resultante entre esses vetores? Pega o início do primeiro e vai até o último. Portanto, esse é o vetor resultante. Vamos ver se com essa resultante vetorial, se o barco irá ou não atingir a jangada. Agora, o vetor resultante vai ser este representado na imagem que vocês estão vendo na tela. Então, se eu jogar na direção 1, esse será o resultante da correnteza com a velocidade do barco. Vamos ver se nessa direção 1 há a possibilidade do encontro do barco com a jangada, ou seja, a possibilidade do resgate. Vou clicar em simular e vejam só o que acontece. Então, aí clicou, você pode ver que nessa direção 1, o resultante vetorial foi tal que houve um encontro, uma interação entre o barco e a jangada. Portanto, nós vimos no vídeo que o tempo de travessia não depende da velocidade da correnteza, já que são movimentos independentes. Vimos também que se o barco for arremessado na direção 2, ele irá desviar morro abaixo e não alcançará a jangada.
Caso ele seja arremessado na direção 1 ou abandonado na direção 1, ele irá rio abaixo, mas a jangada também irá rio abaixo. Então haverá um encontro entre eles. Portanto, a alternativa melhor para essa questão seria a letra A. Tá aí, amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Te peço que você se inscreva no canal, dá um like aí para ajudar o canal, não custa nada, e compartilhe o vídeo com seus colegas. Ah, e você já sabe, se tem sugestão de alguma questão, deixe aí nos comentários, que irei responder e fazer para você um vídeo com a resolução. Também vou deixar uma lista de exercícios resolvidos e você pode pegar tudo aí na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Falou!